você está assistindo a Boas Novas. Esse é o Atletas no Ar, o programa da Boas Novas em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou Fábio Marques e hoje não tem carnaval aqui na Boas Novas, rapaz, tem esporte. Tem o nosso quadro Atleta por ele mesmo com o Mineiro, ex-volante de São Paulo. No quadro Atletas em Campo, o projeto Bola Running. Também vai ter Fórmula 1, vai ter UFC, basquete, lógico, vai ter futebol. Tudo isso na companhia dele, o comentarista das multidões, Jorge Max Júnior. É isso aí, estamos aí, terça-feira de carnaval. Carnaval pouco importa, né? A gente tá ligando muito pro carnaval, o negócio é esporte e é trabalhar aqui nesse feriado maravilhoso. Se você tá aí no seu retiro de carnaval, de repente tá pegando a Boas Novas aí, chama a galera para assistir o Atletas no Ar. Lembrando que você pode mandar um e-mail pra gente, atletasnoar@boasnovas.tv. Escreve pra gente falando o que você tá achando aí dos campeonatos, o início da temporada de futebol, do NBB que já tá aí um pouco mais da metade dele, Fórmula 1 que vai começar aí em março. Enfim, muita coisa para você poder escrever para a gente. Entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org, e lá você tem mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, a viagem ao Pan-Americano de Toronto, que vai ter esse ano, que você pode participar se você desejar, e também a loja virtual dos atletas, que tem sempre esses produtos lá, esses produtos que estão aqui na nossa bancada, sempre lá também na loja virtual dos atletas, com precinho bem camarada e pronta entrega para você receber no conforto da sua casa. É isso aí. O meu celular que apareceu aqui eu não tá à venda não, só para vocês saberem, tá? Não tem lá, não adianta procurar na loja do Atletas que não vai ter. Não tem. É um tablet, na verdade, né? Não é tablet. Ah, tá bom. Jorge Max, eu vou falar do seu cabelo hoje não, tá? Tá bom, vamos deixa seguir ele em frente quieto. ao nosso programa, rapaz. Só queria reiterar o lance da viagem para Toronto, rapaz. Uma viagem muito interessante e se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. O site dos Atletas vai aparecer aqui durante todo o nosso programa e você deve participar. Também quero te lembrar de, se você por acaso quiser assistir novamente o nosso programa, ele vai estar no YouTube e também a gente tem uma reprise às 11 horas da noite hoje, logo depois do Cabeça para Cima. Então não tem por que você perder o nosso programa. Você precisa sair de casa agora, tá indo ali fazer alguma coisa, comprar um negócio, comer... 11 horas da noite a gente está de volta na TV e você pode e deve assistir, ok? No nosso quadro Atleta por ele mesmo de hoje, rapaz, a gente vai ouvir o testemunho do ex-volante do São Paulo, nada mais nada menos que o autor do gol do título mundial de 2005 do Tricolor Paulista. É o jogador mineiro, também jogou pela seleção brasileira. Oi pessoal, sou mineiro, ex-atleta de futebol em Rio Branco de Americana, Guarani, Ponte Preta, São Caetano e também no São Paulo, em alguns clubes da Europa. Hoje eu atuo na área de esporte, dando suporte a atletas que vão para a Europa e também em apoio a projetos, né, onde o esporte possa ser divulgado e pessoas possam desenvolver os seus talentos. Eu comecei a jogar futebol com 6 anos de idade no Internacional de Porto Alegre. E por lá eu fiquei até os 16, 17 anos. O meu sonho, através do futebol, através do esporte, era poder dar uma condição melhor de vida para os meus familiares, sendo uma família que não tinha muitos recursos. E eu tinha esse desejo, tinha esse sonho no meu coração de poder um dia, através do esporte, dar essa melhor condição para eles. E os meus irmãos sempre jogaram futebol e eu sempre estava atrás deles. E um dia eu decidi, né, dar seguimento a esse projeto, a esse sonho. Tive algumas dificuldades, algumas barreiras, mas eu louvo a Deus por ter persistido e ter conseguido alcançar o meu sonho de me tornar um atleta profissional. Um momento bastante importante que marcou a minha carreira, são dois, né? São dois momentos, que foi a primeira convocação para a seleção brasileira, eu estava na Ponte Preta ainda. E para mim foi uma emoção muito grande, uma surpresa muito grande, saber que, apesar de estar num clube que não estava considerado entre os grandes, apesar de ser uma boa agremiação, eu fui ali lembrado, fui chamado pelo técnico Emerson Leão para fazer parte da seleção brasileira nas eliminatórias. Esse foi um momento bastante marcante na minha carreira. E também o gol feito no Mundial em 2005 pelo São Paulo foi o segundo momento que marcou assim minha carreira como profissional e eu sou grato a Deus por isso. Eu e os meus irmãos sempre fomos criados ainda não éramos cristãos, mas sempre com temor a Deus, respeitando os princípios bíblicos. Até que um dia, quando eu completei 17 anos, 18 anos, quando eu vim para o Rio Branco de Americana, então lá eu tive a oportunidade de conhecer alguns atletas que eram cristãos. Lá nós iniciamos alguns estudos, iniciamos algumas reuniões
E a partir desse primeiro contato, eu começou a me despertar mais interesse. Eu tinha muitas dúvidas, muitas coisas que eu gostaria de saber, e sempre que eu perguntava, eles tinham uma resposta baseada na Bíblia. Então, fui despertando esse interesse, fui aprofundando cada vez mais e descobrindo as verdades bíblicas e tendo experiências que me fizeram permanecer até hoje dentro desse projeto, dentro desse plano de Deus. Então, como eu falei, no início não tinha muito entendimento, né? Mas a partir do momento que você busca, a própria palavra diz que quando você busca Deus, você o encontra, né? Deus tem o prazer, o desejo de se revelar a cada um de nós. Então, eu comecei a buscar, comecei a tirar as dúvidas que eu tinha, porque a gente não consegue servir a Deus com dúvidas, né? Assim, quando a dúvida entra no nosso coração, na nossa mente, então realmente é difícil de servir a Deus. Mas cada vez que eu encontrava uma resposta, quando eu encontrava aquilo no qual eu buscava, então eu entendia que Deus tinha planos e projetos realmente para a minha vida. E quando você começa a buscar e ter experiências com Deus, certamente Deus não te deixa frustrado, né? Então, essas experiências, essas confirmações, trabalhar esse agir de Deus na minha vida foram coisas que me fortaleceram, coisas que me permitiram estar entendendo, né, que Deus realmente tem um plano e um projeto para as nossas vidas. Mais ou menos quando eu tinha 14, 15 anos mais ou menos, eu era sempre o menor do elenco, do grupo, né? E isso me incomodava bastante. Sempre segui fazendo meu trabalho, fazendo o melhor. Mas um dia tive uma notícia que não foi muito boa, né? O treinador me chamou e falou que, infelizmente, eu não poderia seguir no clube, porque naquele momento precisava decidir os jogadores que iriam permanecer no elenco. E na minha posição, os jogadores que tinha eu era o menor, talvez não fosse tão bom tecnicamente, mas dos jogadores que eu tinha, que o clube tinha, eu era o menor. E eles optaram por escolher os outros atletas pela própria estatura, pelo biotipo, que atendiam às necessidades do clube naquele momento. Naquele momento, o meu sonho de me tornar um atleta profissional ficou frustrado e eu desisti de jogar futebol por um tempo, até que Deus usou uma pessoa que conseguiu me convencer a voltar a jogar futebol. Fiz teste em alguns clubes e infelizmente não fui aprovado. E quando eu estava prestes a desistir, de fato, alguém me viu treinando, me levou para São Paulo, para o Rio Branco de Americana. E lá eu fiz teste no Rio Branco de Americana, fui aprovado, o pessoal não levou em consideração a altura. O professor Diolei, o professor Silinho acreditaram no potencial que eu poderia ter no futuro. E alguns meses depois desse fato, eu estava assinando meu primeiro contrato profissional e ali iniciando minha carreira como profissional. O que é interessante, que eu sempre comento, que Deus não precisou fazer com que eu crescesse, ainda sou um atleta ou uma pessoa de baixa estatura, mas tudo que Deus fez através da minha vida, tudo que Deus realizou através de você não desistir de um projeto, é algo que foi muito mais além do que eu imaginava, muito mais do que eu sonhava ou do que eu pensava. Me fez jogar em importantes clubes, atuar ao lado de atletas que têm reconhecimento internacional, poder chegar a uma seleção brasileira, poder conquistar títulos importantes, sabendo que isso é passageiro, mas Deus me honrou e eu sou grato a Deus por isso. Meu nome é Mineiro e eu também sou atleta de Cristo. História do Mineiro, né? Sendo dispensado do time porque era pequeno. Exatamente o fato dele ser pequeno talvez tenha sido o grande trunfo da carreira dele, fazendo aquele gol importantíssimo. É verdade. E é um gol, assim, foi um abençoado de fato, né? Porque um volante, camisa 5 ali, que é mais marcador do que qualquer outra coisa, fazer o gol do título mundial do time, né? Recebendo um passe do cara que deveria estar fazendo gol. Aquela jogada foi toda bizonha, assim, aos olhos do futebol. O Luiz Chulá, para pegar e botar um passe daquele pro Mineiro na cara do gol. Isso que mostra como o time daquele time do São Paulo era muito bom também. É verdade. E Rogério Ceni é uma partida impressionante também naquele jogo. E o Mineiro, merecidamente, fez aquele gol. E é um exemplo, né? Você vê a calma com que ele fala, né? A humildade que ele passa. É realmente um grande exemplo de vida. Uma pessoa realmente escolhida por Deus, tem feito missões ali na Alemanha, uma pessoa assim formidável, realmente um testemunho marcante a história do Mineiro. Bom, a gente vai falar agora de Novo Basquete Brasil, rapaz. Na sexta-feira, o Bauru venceu o Limeira por 90-89. Um jogo emocionante, daquele tipo de fazer um filme de cinema. Você vai ver aí, não é replay não, é uma quantidade absurda mesmo de cestas de 3 nesse jogo. É muita cesta de 3, rapaz. Eles estavam com a mão
afiada, rapaz. Jorge Max, Mateus líder contra Dalla. vice-líder, a expectativa Exatamente. era grande, né? Com certeza, e não deixaram a desejar, né? Foi um grande jogo, em nenhum momento ninguém se distanciou muito no placar, acho que a maior distância que o Bauru conseguiu emplacar foi de 6 pontos ali no finalzinho do segundo quarto, mas, como você bem falou, com as cestas de 3 na volta do intervalo, o Mateus Dalla fez 3 cestas, aliás, essas cestas de 3 foi o Nezinho. O Nezinho, O Nezinho. O fez Alex em 3 também joga minutos. muito, cara. O Alex fez cestinha com 25 pontos. Meu Deus, Mas na como volta joga do o Alex? intervalo, o Nezinho fez em 3 minutos, ele já tinha 12 pontos. Grande maioria com cestas de 3. O Alex, de novo. E o Alex arrebentando também nas O cestas de Alex 3. joga muito. E aí no finalzinho, você vê que em nenhum momento tem grandes distâncias. Não assim. tem mesmo. Grande distância. Foi um jogo muito equilibrado. O Alex, além de ser o cestinha, fez uma partida excepcional também na defesa. Ele que é se ele fosse jogador de futebol, rapaz, ele certamente seria um volante, apesar da habilidade dele. Mas seria um porque volante tipo Elias, assim, né? Porque ele tem uma marcação tão cerrada, rapaz, ele é chato. Quando ele marca, quando ele quer marcar, ele é chato mesmo. O Alex, que você mencionou com 25 pontos, o Nezinho fez 22, ainda teve 11 rebotes. Além do Matheus com 23 pontos, um jogo realmente daqueles, né? O rebote foi um dos grandes pontos da equipe do Bauru. Inclusive, a última cesta, faltando 1 segundo para acabar o jogo, foi decorrente de um rebote. Aí, ó, o último ponto aí, ó, de 3. Ó, pega o rebote, vai para o Fischer. Ó o Fischer. E o Vai Fischer botar. a 1 segundo Eita, faz menor. a cesta. Eita. O ginásio veio abaixo. 2.000 pessoas, o Fischer que fez 12 pontos, decidiu esse jogo de forma fantástica. Exatamente. E a 10 segundos, faltando 10 segundos para acabar, um pouco antes desse último lance que a gente mostrou, o Mateus Dalla, que eu já tinha falado nele, ele fez a cesta de 3. Faltando 10 segundos, ele fez a cesta de 3 Ganhamos. e passou à frente. Ah. Aí acontece todo pé de tempo, tal, dá uma esfriada no jogo, faz toda aquela estratégia, pega a pranchetinha ali do Joel Santana, papai Joel chega lá. Ah, caramba. Você aqui, passa pra cá, passa pra lá. O Alex tenta, erra, pega o rebote, que foi um ponto forte da equipe do Bauru, pegou muitos rebotes durante todo o jogo. E aí dá pro Fischer e o Fischer faz Eu a achei cesta de 3 a 1 legal segundo. esse lance da humildade, porque a bola voltou pro Alex. Depois do rebote, ela volta no Alex e o Alex fala, eu errei esse, quer saber? Vou dar a bola Vamos pro passar Fischer quem aqui, tá, de repente, com menos marcação, né? Passou pro Fischer e ele botou pra dentro, rapaz. Que jogo. Bom, depois disso o Bauru ainda fez mais uma partida. Fez uma partida no domingo de carnaval. Exatamente. O Bauru venceu o Rio Claro, vice-lanterna do campeonato. Acho que o Venceu Bauru ia por perder, hein? 106 a 74. Ai, 106 a 74. Vamos ver como é que tá a classificação do Novo Basquete Brasil depois desses jogos do Carnaval. Bauru tá na liderança, 90% de aproveitamento. Limeira, Flamengo, Mogi das Cruzes, os 4 primeiros. Minas Franca, Paulistano e o Palmeiras em 8º lugar com 47% de aproveitamento. Virando a página, o Pinheiros está em 9º, Brasília, que ganhou uma posição, está em 10º. São José em 11º, Macaé em 12º, os times estão se classificando. Basquete Cearense 13º, Uberlândia o 14º, Rio Claro 15º, Liga Sorocabana em 16º. Em 22 jogos, 4 vitórias. Tá bem no campeonato. Acho que vai ganhar, hein? Tá chegando lá. Bom, é hora da gente calçar as luvas e entrar no octógono. Nesse final de semana teve o UFC, a luta principal entre o Ben Henderson e o Brandon Thatch. A gente está começando vendo a luta aí do monstro. Rodrigo Monstro contra o Efraim Escudeiro. Rodrigo Monstro não foi tão monstro assim, não. Levou um bocado de soco, rapaz. Olha que beleza. Esse diretaço Foi uma luta muito ruim pro brasileiro. Realmente não teve discussão. Decisão unânime, ele perdeu. É um lutador assim, card preliminar, né, Jorge? Não dá pra gente esperar muita coisa. Sim, mas aí às vezes são lutas até que surpreendem, né? Apesar de ser do preliminar, são lutadores que têm mais motivos às vezes para mostrar serviço do que outros. Né? Segunda luta que a gente vai destacar, a vitória do Kevin Lee em cima do Michel Trator, que também não teve nada de trator, foi tratorizado, se é que essa palavra existe. Né? Acabei de inventar se não existe. Passou por cima, né? Passou por cima. Aí, que beleza. Fintou, deu até uma bambeada ali, rapaz. E indo pro chão direto. O Kevin Lee usou muito essa estratégia de jogar o Michel Trator no chão e ground and pound de uma forma... Olha, maltratou mesmo o Michel Trator. Foi complicado, tá aí. Em ground and pound, eu tava conversando inclusive esses dias com o Mário, âncora aqui do nosso jornal.
falando, essa coisa de marretada é um negócio que eu não vejo muito sentido, rapaz. Não tem em arte marcial nenhuma Nenhuma, isso. só no UFC. E aí o outro destaque, a vitória é do Ray Borg sobre o Chris Kelades. Foi um Kimura no terceiro round, que você está vendo aí agora, rapaz. Entortou complicado o braço. de entender o que acontece, mas no ali replay por baixo você tem consegue alguém ver- torcendo tem um alguém pedaço de alguém ali. Ele vai torcer o braço ali, Alguma coisa está sendo torcida ali. mas torce bem. Ó, eita, o braço foi lá atrás, quase que virou outro braço direito. O juiz tem que ficar de olho, porque se o cara tenta não bater e o juiz não vê, o braço vai pro espaço. Olha. Ai, meu bracinho. Ai. Ganhou o prêmio de performance da noite. Essa daí. Olha a cara dele. Ai, meu Deus. Ai, meu braço. Tá tentando lembrar qual é o braço que tá lá, rapaz. O que tá acontecendo? Situação muito complicada. Foi uma Kimura muito bem aplicada pelo Ray Borg. Que vitória. A luta principal, Ben Henderson e Brandon Tati. O Ben Henderson vinha de 2 derrotas nos pesos leves. Aceitou essa luta com 2 semanas, não era para ter sido ele o lutador dessa luta, mas aceitou 13 centímetros de diferença entre os dois lutadores. Que beleza. Mas não intimidou nem um pouco o Bendo. Ele luta muito bem, né? Quando encaixa esse mata-leão aí, rapaz, aí ele tenta dar uma muito fugida assim e falar, vem aqui. Vem aqui que não acabei ainda não. Quando encaixa, não tem como escapar. Ele tenta dar uma respirada ali. Mas não o juiz respira. já fica só na expectativa de pedir para parar. Bateu, já era. Que grande vitória do Bendo, não tinha essa de 2 derrotas, mudou de categoria, venceu e provou que é um grande lutador. Ele que agora tem uma decisão a tomar, se vai continuar dentro da categoria dos médios ou se vai voltar para os pesos, se vai continuar nos meio médios ou se vai voltar para os leves. Acho que é uma decisão meio complicada de se tomar, né? Tem toda uma coisa do tempo. A questão principalmente do peso, né? Que eles às vezes custam a bater, de repente na sua própria categoria, de repente subir. E do tamanho dos adversários também. Esse adversário que ele enfrentou, o Brandon Tati, 13 centímetros a mais na outra categoria. Ele vai enfrentar pessoas com envergadura bem maior do que a dele, isso é complicado. Tem um lado positivo de você ter mais facilidade de bater o peso, porque você está numa margem mais tranquila para o seu tamanho, mas aí tem essa questão também. Lutadores mais pesados e lutadores maiores que dificultam muito, mas pelo menos nessa luta ele demonstrou que... É isso aí. E ainda falando de UFC, rapaz, vai acontecer nesse final de semana uma das lutas mais aguardadas nesse momento do UFC. Antônio Pezão contra o ex-campeão Frank Mir, no dia 22. Porto Alegre vai estremecer. Pesado, meu amigo. Desce a mão, vai, desce a mão, vai. Desce a mão, vai, desce a mão, vai. Desce a mão, vai, desce a mão, vai. Desce a mão, vai, desce a mão. Maior evento de mixed martial arts do planeta. Duas lendas do UFC se encaram em Porto Alegre. Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around. Essa é a luta, meu amigo, Jorge Max. O evento estava primeiramente designado para Glover Teixeira contra o Rashad Evans. Houve uma reformulação por contusão do Glover e agora o Pezão e Mir pelos pesos pesados. Antes do seu comentário breve, o Pezão vem de 3 lutas sem vencer. Foram 2 derrotas e um empate. Nosso amigo Frank Mir vem de 4 derrotas seguidas, inclusive perdendo para o Cigano, perdeu para o Cormier, perdeu para o Overeem. Bem grande. Vem na decadência, beleza. Mas ainda assim é um lutador de respeito. E o Pezão, perigoso. Não que ele nos ouça, mas eu não tenho muita confiança nele assim, não. O Pezão me parece assim, luta de peso pesado que eu ia comentar, é sempre muito interessante de ver. Porque é uma luta que qualquer golpe bem dado, principalmente um soco bem dado, com a tora de braço que o pessoal tem, quando pega é complicado. E o Pezão me transparece essa questão de não aguentar muito. Pega uma no queixo dele. E o Frank Mir tem uma mão, um negócio, uma mão enorme. E ele é muito bom também no chão. Tem muito queixo do Pezão para pegar, né? Tem bastante. É um queixo bem grande. A cabeça é bem grande. A cabeça é grande, tem muito lugar para acertar soco. Tem muito espaço para pegar. E o Frank Mir é muito forte também no chão, rapaz. A gente lembra contra o Minotauro,
Ele quebrou Quebrou quase o carregou braço. para casa o braço É. do Minotauro. O Minotauro não quis bater, ele quebrou e acabou a luta. Ele é muito forte também no chão. E aí eu já não tenho certeza também se o Pezão se garante tanto. É uma luta Tô perigosa. sentindo que você tá apostando nele. Você tá contra o brasileiro. Não queria comentar Não, pouco de casa. eu acho o Frank Mir um lutador um pouco melhor do que o Pezão. Do que eu já vi dos dois, a luta dos dois. Mas é aquilo, o Pezão tem qualidades, principalmente na luta em pé. E aí tem chances nessa de acertar um golpe E levar. e levar a lona no Frank Mir. É a nossa Bom, torcida, pelo essa é a menos. primeira vez que o UFC está chegando a Porto Alegre, um daqueles eventos em que tem sempre assim, um brasileiro contra um estrangeiro. E aí são muitos confrontos, só queria destacar também o Edson Barbosa vai enfrentar o Michael Johnson pelo peso leve e o César Mutante, o pupilo do Vitor Belfort, vai enfrentar o Sam Alvey. São as lutas principais, vai ter luta de mulher. E o Barbosa, para quem não lembra, é aquele que deu uma giratória. Aquele chute que apareceu ali no promo do UFC. Calcanhar no queixo do rapaz, no UFC Rio, foi um dos primeiros, Foi ou um o dos primeiro ou o primeiros. segundo. É, rapaz, vai ser interessante esse evento. Na semana que vem, com certeza, a gente vai comentar tudo sobre ele. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco, o nosso quadro Atletas em Campo. Não sai daí que a gente volta já já.